Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Vamos até às 8h30 da noite, recuperando as principais informações do dia, especialmente informações ligadas a Grêmio e Internacional. Hoje foi dia de coletiva lá em Abu Dhabi, Renato Portaluppi falando, se mostrando até um pouco agitado, um pouquinho diferente o Renato hoje, né? Porque, na verdade, ele sabe do peso que tem isso na sua história. O Renato, que já conquistou uma Libertadores da América, foi vice de outra, já ganhou 2 Copas do Brasil, tem um baita currículo. Imagine se ganha também o título mundial. Então, ao mesmo tempo que estava apreensivo, estava diferente o Renato na coletiva, segundo a análise de quem lá está. Outra coisa, o Pachuca, que vai enfrentar o Grêmio, por incrível que pareça, inclusive hoje na coletiva, quem foi para a coletiva, até porque é capitão, foi o goleiro de 1,72 m. Quer dizer, o goleiro é um dos astros do time com 1,72 m, 42 anos de idade e obeso. Está acima do peso, não sei se 4 ou 5 quilos acima do peso normal. Mas é um adversário que precisa ter um certo respeito, o Grêmio, porque é o medidor, né, desse Mundial. Se ficar no Pachuca, o Grêmio nem vai jogar nada contra o Real Madrid. Então, é preciso passar pelo Pachuca, mas nem que seja goleando de 1-0, porque eu não entro nessas de euforia, de vai passar o rodo, de não sei o quê. Se passar, tá de excelente tamanho. Já já eu vou ouvir aqui o Carlos Dil, que é conselheiro do Grêmio, a respeito disso. O Sopa de Granada está chegando aí, o Eduardo Fritz também, para falar dos reforços do Internacional, que por enquanto não empolgam, mas é o que se tem, né? O Internacional não tem dinheiro para contratar e até aquela história de capacidade de endividamento que os grandes clubes têm, mas tem um limite. Por isso que o Internacional voltou a recorrer ao Sonda. O Internacional pediu suplementação orçamentária, porque gastou a mais do que devia, para subir da Série B para a Série A. Aliás, o Inter foi o 5º ou 6º orçamento entre os grandes clubes brasileiros, mesmo jogando a Série B. 2 campeões de... O goleiro, o Oscar Pérez, ele tem 44 anos, faz 45 em fevereiro já. Eu estou atrasado, então. Eu fiquei com 42 na cabeça, não sei de onde. Cada de 1,72. Né? Eu acho que é isso. 1,72, 42. 44. 44 anos. E é um anão, né? Para goleiro. Eu me acho baixo para goleiro, tenho 1,80. Da época do Jorge que ele Campos. Começou, no Jorge Campos tinha também, isso aí, eu acho que 1,75 m. Não, eu acho que era um pouquinho mais alto. Mas da época que ele começou jogando até... eu acho daquela época, dos anos 70, a exceção era mesmo o Manguita, né? O Mazzaropi não é alto. Não. O Mazzaropi, o Leão também não era tão alto. O Grêmio teve o Serras, que não era muito alto. Não, era o Jair não era, o Corvo. O Corvo também não era muito alto. Corvo também não era. O que era grande era o bigode do Corvo. Walter Corvo. Em 77, inclusive, tomando uns golzinhos bem estranhos, né? O Corvo acabou campeão gaúcho ainda aquele ano. Sim. Era Corvo, Eurico, Oberdan, Anchieta, Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu Iura, Tarcísio, André Eder. Era um belo ataque, né? Ah, sim. Fulminante. Né? Os Grenais começavam 1-0 com o Grêmio. E o Éder os 3 marcavam gols. E o Éder tinha uma canhota, aquela coisa impressionante. Naquele ano, o Internacional teve 4 goleiros, né? Se eu não estou enganado. O Internacional teve Bagatini, Gasperini, Manga e Benítez. O Benítez quebrou a perna numa Não, disputa, isso aí foi né? em 80. Isso foi em 80 já? Foi 80. O Bagatini também se machucou, né? O Bagatini veio do Caxias, né? Eu acho. Tanto que na Libertadores da América de 1980, o Benítez não pôde jogar, quem jogou foi o Gasperini. Ele se lesionou no O Gasperini era mais 80. ou menos que nem o guardado as proporções, que nem o Remy no Grêmio. Era sempre... Não, e sempre foi goleiro reserva, sei lá, quantos anos? Um bom tempo. O Schneider foi mais tempo, né? Porque o Manguita não deixava o Schneider jogar nem amistoso. Mas o Schneider era bom goleiro, eu acho que era melhor que o Gasperini. Mas também tinha lá suas falhas. Mas tinha um bom conceito no Internacional. O Cainete também não era alto
O Gainete eu não peguei jogando, mas era abaixo, né? Mas tava falando... O Jorge Campos, 1,68. Viu? Eu achei que era. Mais baixo. Mas ele foi, eu acho que ele foi, inclusive, capitão da seleção mexicana, né? Uma época. Jogava adiantado, era todo... o Jorge Campos, sim. Acho que sim. Mas o Benítez, se eu não estou equivocado, se lesionou em 80, num amistoso no Alegrete, por isso que não jogou a Taça Libertadores da América. E nunca mais se recuperou, né? Nunca mais se recuperou. Não, mas se recuperou, né? Porque era para nem ter vivido. Ele era dado como morto, praticamente. Sim. Ele contou a história aqui, é terrível. Ele adora o doutor Rabelo, o doutor Paulo Rabelo, a quem ele considera o salvador da sua vida. Porque naquele dia não sabia se ele ficaria ou totalmente aleijado ou... Ele teve uma lesão na cabeça, né? Foi, né? Na cervical, acho que foi. Foi, ele bateu, não sei se ele bateu com a cabeça, ele chocou com a cabeça. Na trave, acho que foi, né? Foi com o atacante do... uma coisa assim, foi bem feio. Qual foi aquele outro, teve um jogador do Colorado também, que caíram sobre a perna dele numa dividida na área, num escanteio e tal, e que quebrou a perna, que também nunca mais jogou. Nós temos um vídeo do goleiro do Pachuca fazendo um gol de cabeça no campeonato mexicano, vamos colocar aí. Por isso que ele é considerado reizinho lá, né? Faz o que bem entende. É o dono do time. Com 1,72 m. Ali, ó. E subiu mais do que os zagueiros. Subiu na frente, marcação. Né? Se antecipou, né? Mas o goleirão também, ó. O goleirão adversário era amigo. Bota de novo aí. Interessante. Aí a gente descobre o porquê que o cara vira dono do time. O cara vai e consegue o cabeceio. Olha. Ele se antecipou, ele pulou antes do... Ele nem pulou muito, mas ele se antecipou. Não, interessante. Mas é difícil de ver a distância ali, né? Pela distância, até não foi forte, mas pela distância, conforme o goleiro não dá tempo de chegar, né? Agora, viu, Sopa, que está entregue a tua secação a um goleiro de 1,72 m, mas pelo menos ele faz gol de cabeça na área do adversário. Boa noite a todos, né? Prazer rever o Maurício, que fazia tempo. Feliz aniversário pro REC, eu não tive como te felicitar. Eu já estou com uma semana a mais. Já está com uma semana a mais. Eu não tive... Não, foi na quinta-feira. E ganhou um bolo do seu... Como é que é o nome do... Seu Agripino? Seu Agripino. Coelho. Bom, faz 20 anos que ele me manda um bolo e eu não conheço o seu Agripino. Sobre o Pachuca, o que eu tenho para dizer é que tem duas coisas, né, na minha torcida. É a razão e a fé. A razão diz que o Grêmio vai atropelar o Pachuca. O Pachuca tem um futebol, uma defesa muito frágil. É um time defensivamente muito frágil, né? Como o futebol americano, o futebol mexicano um futebol de defesas muito, muito frágeis. E eles têm esse goleiro que tem 44 anos. 44? Eu estava com 42 na cabeça. 44, a gente tem que notar que o México ele é um futebol em desenvolvimento, então ele não mudou muito do tempo que nós enfrentamos de 7 anos para cá. A maior venda do futebol mexicano foi 15 milhões de euros. Foi o Lozano, né, pro PSV Eindhoven. Então o Grêmio não deve ter dificuldades. Na minha fé, naquilo que eu espero que o Grêmio realmente perca no tempo normal, muito tranquilo, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo e o Grêmio perca de 2-0. Isso, 2-0, tranquilo, sem percalços. Bom, esse Pachuca, o Inter jogou uma Recopa. Uma Libertadores? Não, Recopa. Ganhou a primeira. Recopa foi em cima do Pachuca. 2007. Fez um balai aqui. Até o Pinga fez gol. Até o Pinga que ele fez gol. O Pato fez, o Pinga fez. Eu lembro desse jogo. Foi uma barbata. Eu me lembro do ano, me lembrava do ano, mas não me lembrava a competição. Eles têm um apelido, inclusive, agora o Maurício que tem que... Eu busco aqui, mas busca o apelido. Os gols, Alex... O Galo era o técnico do Inter. Isso, Alexandre Galo. Depois foi demitido, depois daquilo, né? Depois passou um tempinho, veio o Abel. Voltou o Abel de novo. Voltou o Abel. Estava no início do ano, saiu, veio o Galo e voltou o Abel. Os gols de Inter, 4 Pachuca 0. Alex, de pênalti, Pinga, Alexandre Pato e o Mosqueira marcou contra. 4-0 pro Colorado. Dia então, 7 de junho de 2007. Teve até... gol contra. Então, eles têm mais ou menos essa característica, né? Eu acho que o Grêmio, pela razão
que vai passar tranquilamente. Para minha torcida é 2-0 Pachuca. O que você acha, Tio? É normal, né? Eu acho que um... É jogo jogado ou não é jogo? Não acho que seja jogo jogado. Eles têm... Eu assisti o jogo contra o